Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos entrando aí na Cláudio. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Vamos fazer aí uma transmissão aí sobre substituição tributária progressiva ou substituição tributária para frente. Essa vai ser a temática aí, vai ser a temática de hoje aí na nossa transmissão sobre direito tributário. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Antes disso, deixa eu dar alguns recados para vocês. Rogério, grande Rogério Rego, boa noite, honra sua participação aí. Se possível, compartilhem, compartilhem, convidem seus seguidores aí para a transmissão, para tentar aí, para a gente divulgar o meu canal, Se vocês gostam das transmissões, me ajudem aí a divulgar aí o canal, o meu canal no Periscope. E outra, vamos colocar esses coraçõezinhos para subir. Quem não sabe, é só ficar apertando a tela. Aperta no cantinho, para não atrapalhar aí sua visualização da transmissão. É uma maneira de eu ficar monitorando aí a transmissão de vocês. Enquanto tem coraçãozinho subindo, eu sei que a transmissão tá boa para vocês e isso me dá uma visibilidade, me dá uma maior notoriedade aí no Periscope. Isso significa que eu tenho bastante curtidas, quem está assistindo está gostando dos temas que eu estou tratando aí nas transmissões. Esse é um tema que a gente vai tratar importantíssimo, a substituição tributária para frente, a substituição tributária progressiva. É um método que os entes tributantes utilizam para racionalizar a arrecadação e fiscalização, por exemplo, do ICMS, do IPI. É muito utilizado essa sistemática de substituição tributária para frente nos tributos, nos impostos plurifásicos, aqueles impostos em que a incidência em todas as etapas da cadeia produtiva. Eu tenho uma cadeia produtiva, leis lá do fabricante, do distribuidor, do atacadista, do varejista até o consumidor final. Em todas essas etapas eu tenho a incidência de impostos, ou do ICMS ou do IPI, ou os dois ao mesmo tempo. Então, nesse tipo de impostos plurifásicos, em que há incidência em todas essas etapas da cadeia produtiva, muitos entes tributantes, hoje praticamente todos os estados aí atinente ao ICMS, utiliza essa técnica de arrecadação chamada substituição tributária progressiva, substituição tributária para frente. Esse tema, substituição tributária progressiva ou para frente, se encaixa na temática substituição tributária. E a temática substituição tributária está dentro de um grande tema chamado responsabilidade tributária. E a responsabilidade tributária está encaixada num grande tema chamado sujeição passiva, que é aquele que figura na relação jurídico-tributária, aquela pessoa que paga o imposto. E o sujeito passivo pode ser de duas modalidades, ou contribuinte ou responsável. O contribuinte é aquele que efetivamente pratica o fato gerador, ele está praticando o fato gerador e ele, naturalmente, vai pagar o imposto. Só que a legislação, em alguns casos, prevê situações em que o contribuinte não vai pagar. Quem vai ser um terceiro vinculado ao fato gerador. Então, não vai ser o contribuinte, vai ser o responsável. Então, o responsável é aquele que não praticou o fato gerador, mas a legislação elegeu como responsável pelo recolhimento do tributo. E a substituição tributária é sistemática da responsabilidade tributária. Porque quando há substituição tributária, tanto a progressiva quanto a regressiva, tributária clássica, lá do imposto de renda retido na fonte, do IR na fonte, está encaixado na sistemática de responsabilidade tributária.
E a sistemática de responsabilidade tributária significa que é um terceiro que vai pagar o imposto e não o contribuinte. Então, a temática hoje, já encaixando, já contextualizando a temática da substituição tributária. Quando que é que ocorre a substituição tributária progressiva? Vamos dar um exemplo, fica mais fácil explicar, né, esse tipo de substituinte de bebidas. Lá a Ambev, ela vai produzir ali a Skol, a Brahma, né, vai produzir cerveja, ela vai ser vendida para um distribuidor, vai ser vendida para um varejista, né, que é o boteco, a padaria, o supermercado, e aí vai vender para o consumidor. E nesse caso, uma cadeia que é concentrada na os fabricantes. Eu vou se aproximando do consumidor final, essa cadeia produtiva vai se capilarizando. Eu tenho vários supermercados, vários botecos, várias padarias que vendem cerveja. Fiscalizar todos esses contribuintes do ICMS. Todas as... É muito mais fácil eu fiscalizar os produtores, os são poucos. Mas como que eu piso e concentro minha ação nos produtores de cerveja, nos fabricantes, não quando você for vender a sua cerveja para o distribuidor, você paga o seu ICMS dessa venda do fabricante para o distribuidor. Aqui ocorreu uma operação tributável pelo ICMS. Da venda do distribuidor, do varejista e do varejista para o consumidor final. Então a legislação fala, ó, fabricante, você vai recolher o ativo a toda a cadeia, a todos. Aí é o que eu chamo de ICMS relativo à substituição tributária, porque aí o fabricante está pagando o ICMS de forma antecipada no lugar dos agentes que estão à frente do fabricante produtivo, é o distribuidor. Caso vai ocorrer uma substituição tributária para frente por registro no recolhimento do ICMS, e ele vai recolher esse então aí que eu tenho a substituição tributária econômicos da cadeia produtiva que estão à sua frente. Posterior e não para trás, a substituição tributária regressiva. O fabricante pagar o ICMS relativo a um fato gerador que vai ocorrer ainda. Essa fabricante está pagando, não nasceu ainda a obrigação, mas ele se aí qual que é a polêmica? A primeira polêmica foi essa, né? A doutrina, quando surgiu isso no nosso ordenamento, que vão ocorrer esses fatos geradores, mas eles não ocorreram ainda, obrigação tributária. Mas a legislação obriga ao fabricante a antecipar o pagamento. Mas
essa polêmica, se é possível ou não a substituição tributária, ela praticamente se esvaiu, se foi, quando, né, houve a inclusão na Constituição Federal do artigo 150, parágrafo 7º, que falou lá que é possível o pagamento antecipado de um imposto referente a fatos geradores que não ocorreram ainda, mas que são presumidos que vão ocorrer, né? Que há uma presunção que vai ocorrer. Então a Constituição tem uma previsão lá expressa da substituição tributária progressiva, que é possível sim. Mas a polêmica é em relação à restituição, à repetição de indébito. Por quê? Imagine que a fabricante de cerveja, ela vai lá e vende lá um lote de cervejas por R$100 para o distribuidor. Aí ela vai calcular o ICMS, vamos supor 10% para facilitar, relativo a essa operação, e é um ICMS que ela está praticando o fato gerador, é um ICMS próprio, não é um ICMS referente à subvenção tributária, né? 10% sobre 100, ela vai pagar R$10 de ICMS. Mas ela tem que antecipar o recolhimento do ICMS referente a toda a cadeia. Então ela tem que recolher o ICMS relativo às operações de ICMS que vão ocorrer até lá o consumidor final. E para ela fazer isso, para ela realizar esse recolhimento, ela tem que saber quanto que essa cerveja vai ser vendida para o consumidor final. Tem que ter aí meio que uma pauta fiscal, entre aspas, né? Tabelas que são produzidas pelos estados com os valores desses produtos que vão ser vendidos ao consumidor final. Ou margens de valor agregado, sei lá, 30%, 40%, que eu aplico sobre o valor que a fabricante vai vender para o distribuidor, para eu chegar no valor que vai ser vendido lá para o consumidor final e que o fabricante tenha condição de calcular esse ICMS. Exatamente, é uma estimativa de preço. Exatamente, é uma estimativa. Porque não se sabe ainda qual vai ser o valor praticado lá na ponta da cadeia. O fato gerador não ocorreu, ele é simplesmente um fato gerador presumido, o fabricante está antecipando o pagamento. Mas os estados produzem tabelas para todos os produtos que estão inseridos nessa sistemática, para que o fabricante possa calcular o ICMS relativo à subvenção tributária. Então vamos supor que não vamos fazer o cálculo aqui, tá, pessoal? Porque esse cálculo não é tão trivial. Vocês aprendem a fazer num curso de legislação específica de ICMS, aqui a gente vai entender a sistemática. Então o fabricante precisa saber qual vai ser o preço que essa cerveja vai ser vendida. Então tudo isso os estados produzem tabelas, referente aos preços que os fabricantes vão utilizar para calcular esse ICMS relativo à subvenção tributária. Vamos supor que esse lote de cerveja, que foi vendido a 100, lá na ponta, ele vai ser... Mas, se chegar lá na ponta, vendido a 250, ou se for vendido a 150, ocorrer, as empresas têm que pagar um complemento caso essa base é maior do que a pelo fabricante no cálculo do ICMS. Quando no artigo 150, a análise literal da positivo fala o que é não ocorredor? O que é essa cerveja, esse lote de cerveja que foi vendida, ocorreu
incêndio, e aí não deu para vender, né? A garrafa quebrou. O que é? Não houve a ocorrência do fato gerador, que era, mas ele não ocorreu. Não se operacionalizou. O fato gerador não ocorreu. Então, aí nesse caso, a Constituição autoriza, né? A Constituição autoriza a devolução. Por quê? Houve o pagamento antecipado do ICMS, pensando-se que esse fato gerador ia ocorrer, mas ele não ocorreu. Então, eu tenho que o gerador, né, dito presumo ocorreu na o valor da mercadoria presumida no cálculo do ICMS subção tributária, esse valor subção tributária, sei lá, de R$200 que a gente utilizou para o lote de cerveja, ele for, né, esse preço for menor lá quando for vendido lá para o consumidor final, o preço for de 150. O que é? O fabricante ICMS sobre 200, mas na verdade o preço é de 150. O que é? Houve o pagamento do ICMS sobre um valor maior do que o efetivamente praticado. Nessa situação, é possível fazer a restituição? Então, o STF ele já enfrentou essa problemática na ADIM 1851 de Alagoas. Por quê? Porque depois da inclusão desse dispositivo na Constituição, no artigo 150, parágrafo 7º, vários estados firmaram um convênio de número 13 de 1997, falando que somente iria restituir o ICMS na subção tributária para frente quando não ocorresse o fato gerador presumido. Somente nesse caso. Se o valor realmente praticado fosse menor do que o valor presumido no cálculo do ICMS subção tributária pelo fabricante, não ocorreria a restituição. É isso que estava nesse convênio. E aí os contribuintes ingressaram com uma ação, quem tem legitimidade para ajuizar uma ação de direcionalidade, ajuizaram a ADIM 1851 no STF, falando isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Se o valor realmente praticado for menor do que aquele presumido no cálculo do ICMS subção tributária, tem que ter restituição. Tem que ter restituição, porque isso seria um enriquecimento sem causa do poder público. Mas qual foi o entendimento do STF? Que não é inconstitucional. O cerne da discussão foi o princípio da praticidade tributária. Por quê? Porque se eu permitisse a devolução do ICMS quando o valor realmente praticado fosse menor, eu ia desnaturar totalmente o Instituto da Subção Tributária Progressiva, que é operacionalizar o princípio da praticidade, facilitar a fiscalização e racionalizar o trabalho da fiscalização somente nos grandes contribuintes, somente os fabricantes. Eu ia concentrar o trabalho em grandes empresas e não ficar fiscalizando boteco, padaria e supermercado. Então a STF considerou constitucional somente a restituição do ICMS no caso de não ocorrência do fato gerador. Então a STF falou, não, isso daí não é inconstitucional, isso daí é plenamente constitucional. Só que teve alguns estados que não assinaram esse convênio. Teve alguns estados que previam na sua legislação a possibilidade de restituir esse valor de ICMS que foi pago a maior lá pelo fabricante na hora de recolher o ICMS ST. Exemplo, São Paulo e Pernambuco. São Paulo chegou a prever na sua legislação a possibilidade de restituir esse valor pago a maior. Pernambuco também. E aí,
depois que o STF ele decidiu essa DIN 1851, aí os estados falaram, pô, o STF considerou constitucional a possibilidade de não restituir esse valor pago a maior, e aqui a gente, idiotas, entre aspas, estamos dando essa possibilidade. Então, se o STF considerou constitucional, né, aí em função da DIN 1851, que é constitucional a não devolução desses valores, considerou constitucional aí a cláusula 2ª do Convênio 13 de 1997. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ajuizar uma DIN contra a nossa legislação que possibilita essa devolução. Do ICMS pago a maior. Aí a gente tem duas ADINs que estão aí pendentes de julgamento no STF, que é a ADIN 2675 e a ADIN 2777. Eu não sei, uma é de São Paulo e outra de Pernambuco. Ainda não foram julgadas essas ADINs, está empatado em 5-5. Né? O STF, qual é o objeto dessa ADIN? Julgar se é constitucional ou não a legislação de um Estado permitir essa devolução do pagamento a maior. Aqui, o objeto é outro. São Paulo já revogou. Mas a questão é aquele período que a ADIN, aquele período que foi permitido a devolução. Então, São Paulo já não tem mais essa previsão. Pernambuco eu não sei. São Paulo hoje já não mais devolve os valores pagos a maior de ICMS. A questão é, e aquele período? Né? E aquele período que havia essa previsão? Como que vai ficar a restituição desses valores? É possível ou não? É constitucional ou é inconstitucional? Que é aí que está empatado. Né? O que eu quero que vocês entendam é que a ADIN 1851 tratava sobre a constitucionalidade da não devolução. É possível não devolver o pagamento a maior? Já essas ADIN, o objeto é outro. O objeto é constitucional ou inconstitucional a devolução a maior? Né? Aí a questão é outra. Porque o STF, quando julgou a DIN 1851, não falou que é proibido os estados devolverem o valor pago a maior. A questão, ele falou, não é inconstitucional a não devolução. Agora, nessas duas ADINs que eu falei, que ainda está pendente de julgamento, está empatado, falta um voto, o voto de desempate, porque está 5-5. O objeto dessa DIN é constitucional ou não a legislação do Estado de São Paulo e Pernambuco que chegou a permitir a devolução do ICMS pago a maior. Perceberam a diferença? Uma, eu estava analisando se era constitucional a não devolução. Aqui eu estou falando, é inconstitucional a devolução? São duas coisas totalmente diferentes. A questão é, o Estado que prevê que somente vai devolver quando não ocorreu o fato gerador presumido, plenamente constitucional, o STF julgou isso no ADIN 1851. A questão é, os estados que não foram signatários do convênio número 13 de 97, um deles é São Paulo e Pernambuco, eu não sei todos, não foram todos que assinaram, teve outros além de São Paulo e Pernambuco. Esses estados que previram na sua legislação a possibilidade de devolver, essa possibilidade de devolver o ICMS pago a maior é constitucional ou inconstitucional? Aqui eu tenho uma outra questão. Essa ainda o STF não julgou, não tem o entendimento firmado. Ainda a gente não tem o julgamento definitivo dessas ADINs. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar, porque essa é a grande polêmica, né, no caso da substituição tributária para frente, é a questão se é permitido ou não a devolução, né, a devolução do ICMS pago a maior, quando foi recolhido aí
de forma antecipada. Ok? Então, a gente tem... sim, é uma ADIM, né? São ADINs. A ADINs é mais do que repercussão geral, é efeito erga omnes. Então é vinculante para a administração pública, para o poder judiciário. Então, essa ADIM 1851 de Alagoas, que o STF falou que é constitucional, não prevê a possibilidade de devolução colhido o ICMS pago a mais. Aí a 2775 e a 2777, aí em relação se é constitucional ou não a possibilidade de devolver. Aí em relação aos estados que não foram signatários do convênio número 13 de 97. Aí a gente tem até outras polêmicas em relação à substituição tributária. São polêmicas menores, mas são polêmicas. Por exemplo, a questão da pauta fiscal. O STJ ele tem uma súmula, se eu não me engano, 431, que proíbe os entes utilizarem pautas fiscais. Mas a questão é que na sistemática da substituição tributária, eu não tenho uma pauta fiscal clássica. Eu tenho uma tabela referencial para fins de recolhimento antecipado de ICMS. Isso é inevitável, eu tenho que ter. Por quê? Porque eu estou recolhendo o ICMS de forma antecipada relativa a fatos geradores presumidos. Então eu tenho que ter tabelas relativas aos valores dessas mercadorias que vão ser presumidamente praticados no final da cadeia para o consumidor final. É diferente a pauta fiscal que vários estados utilizam para fim de recolhimento do ICMS, mas aí são pautas fiscais em que o fato gerador já ocorreu. Por exemplo, eu passo ali numa barreira, ali na fronteira de um estado, com uma nota fiscal relativa à venda de soja. E aí tem lá na minha nota R$5.000. R$5.000 tem equivalente a 1.000. Aqui, 10 soja na minha tabela é 1.500. Então você tem que recolher, porque o seu valor está abaixo. Se for acima da pauta, beleza, esse é o valor. Porque a pauta é uma referência a um valor mínimo, o ICMS, por exemplo, sobre esse valor mínimo. No mínimo sobre esse valor estipulado na pauta. Se fosse menor, você tem que recolher sobre o valor da pauta. A questão da substituição tributária, eu não sei o que está pela súmula 400. Para fins